Bem-vindo para mais uma manhã regando vidas. Minha saudação a todos vocês que nesta manhã de sábado tem esse encontro marcado conosco, diariamente aqui no momento regando vidas. Minha saudação com a paz do Senhor. Estamos estudando sobre a oração do Pai Nosso. E falamos ontem sobre o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Agora, queremos falar sobre a inutilidade dessa oração. É inútil nós dizer o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, se eu prefiro as riquezas, desprezando os meus irmãos, que passam fome. Se eu digo o pão nosso, mas penso só em mim. Se eu digo o pão nosso, mas não me preocupo com a mesa alheia. Não me preocupo com o bem-estar do meu semelhante. É inútil eu dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se eu não estendo a mão ao necessitado. Se eu não olho para aquele que está sofrendo, está perecendo. Se esse sentimento egoísta, que seria então eu dizer o pão meu de cada dia e os outros que sofram, que se danem, mas Jesus nos ensina a orar o pão nosso de cada dia. Seria inútil eu dizer o pão nosso de cada dia, mesmo eu tendo o suficiente para hoje, para amanhã, mas mesmo assim eu me preocupo além do necessário, como que se o meu Pai Celestial fosse o irresponsável, descuidado ou um amoroso inoperante. Ao eu ter uma preocupação excessiva, além do necessário, eu estaria dizendo que o nosso Deus é um Deus ausente, nosso Pai é um Pai ausente que não se preocupa com nós, com o nosso pão de cada dia. É interessante nós entender que seria inútil nós dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se eu não penso nos outros e sou consumido por esse consumismo desenfreado, selvagem, a ponto de me angustiar desesperadamente sobre amanhã, desesperadamente sobre o futuro. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu quero lembrar a você daquela passagem bíblica do povo, da comunidade dos hebreus, quando sai do Egito em direção à terra prometida. Está lá em Êxodo, capítulo 16, versículo 18 em diante. Tu vai ver que essa passagem vai contar que a cada dia Deus dava o maná, o pão, para o povo hebreu. O texto vai nos contar, meus irmãos, que era para que todas as pessoas pegassem o pão de manhã, antes do nascer do sol. Porque se depois que nascesse o sol, esse pão, esse maná, ele criava bicho, ele não prestava mais. Seria inútil eu dizer o pão nosso de cada dia se eu não me predisponho a levantar cedo para ir em busca desse pão nosso de cada dia. Não madrugar, não levantar antes do sol, não me predispor a buscar e trabalhar em busca desse pão nosso de cada dia. Seria inútil dizer, eu orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se eu não me sacrifico, se eu não faço a minha parte, se eu não levanto cedo em busca daquilo que Deus tem para nós, se eu
quero orar a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seria inútil dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se eu durmo até meio-dia. Se eu não me predisponho a fazer a minha parte, onde a Bíblia diz: esforça-te e eu te ajudarei. O pão nosso de cada dia, ele deve ser buscado, deve ser pedido. Né? Inclusive a Bíblia vai dizer que aquele que não trabalha, não coma. Então não basta nós orarmos: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, se eu não me predisponho, como foi a exigência de Deus para o povo hebreu, vocês têm que pegar antes do sol nascer esse alimento. Está lá em Êxodo 16. Outra coisa interessante que nós encontramos nessa mesma passagem bíblica é que o povo hebreu, alguns até não iam, e quando iam tarde buscar o pão, já não tinha mais, já estava estragado. Outros, ansiosos e não crendo que Deus no outro dia daria a ele o pão novamente, porque era o pão nosso de cada dia, eles tentavam fazer estoque excessivo. E ao pegar e levar em quantidade maior, até mesmo tirando a porção dos outros, até mesmo tirando a parte que era dos outros, está lá em Êxodo 16. Eles levavam e faziam estoque excessivo. Sabe o que acontecia? Estragava. Estragava, porque era o pão nosso de cada dia. Quando nós falamos, e já falamos sobre ontem isso, que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, também se refere muito além do pão material, do pão físico. Jesus mesmo disse: eu sou o pão da vida. A palavra de Deus é o alimento para nós. Jesus é o pão da vida para nós, nós nos alimentamos da sua palavra. Agora é interessante que você não pode fazer um estoque mensal desse alimento espiritual. Você pensa assim: eu vou na ceia, num culto, e daí só vou no outro mês, vou estocar. Não, é o pão nosso de cada dia. Não pode, é diariamente buscar a Deus. Por que o nosso devocional aqui é diário? Nosso momento regando vidas. E eu convido você para que diariamente você venha acordar nesse horário ou se organizar para estar me assistindo, porque é o pão nosso de cada dia. Nos dá hoje. Não perca uma manhã do momento regando vidas. Não deixe de estar um dia buscando o pão nosso espiritual através da tua oração, através da tua leitura bíblica diária, através do momento regando vidas que está alimentando você. Isso é o pão nosso de cada dia. Por isso que Jesus, a palavra de Deus nos ensina lá em Hebreus, lá em Êxodo, perdão, às vezes pode acontecer de citar errado algum livro aqui, mas lá em Êxodo, perdão por ter estado errado, a palavra de Deus nos diz que era o pão nosso de cada dia. Ei, esta manhã o pão é fresquinho para você. Há uma panificadora celestial que não te serve pão embolorado, que não te serve pão estragado, pão seco, pão que está sem possibilidade de consumir. Não. Essa panificadora celestial diariamente tem pão para você. Por isso que Momento Regando Vidas é diário. Porque precisamos do pão divino. O pão nosso de cada dia. Seria inútil você dizer o pão nosso de cada dia, sendo que não é todos os dias que tu lembra de Deus, que tu busca Deus. É interessante dizer, e me caminho para o encerramento, o diabo, ele não vai dizer me sirva. Não.
O diabo ele vai dizer, sirva-se a si mesmo. A mensagem do diabo é para você servir-se só você. Pensar só em você. Lembra o que ele disse para Eva? Né? Que se Eva comesse da fruta proibida, certamente não morreria e seria como Deus. O diabo não precisa estar no centro, não, para conseguir os seus objetivos. Não precisa. Ele só precisa que Deus não esteja, que Deus não faça parte do teu dia a dia, que você não busque o pão diário em Deus. Ele não precisa dele estar no centro da tua vida, ele só precisa que Deus não esteja. Ele colocando o homem no centro, o homocentrismo, o egocentrismo, homocentrismo, egocentrismo, que só pensa em si, só pensa no seu ego. Se ele coloca você no centro de tudo, no centro da terra, no centro dos propósitos, no centro dos projetos ele já conseguiu tirar Deus do teu caminho, do teu projeto. Ele colocando o homem no centro, tudo está resolvido para ele. Eu diria, e tudo está destruído quando ele coloca o homem no centro. Ei, esta manhã eu encerro dizendo para você, seria inútil você dizer o pão nosso de cada dia se você só pensa em você, se você só olha para ti e não coloca o teu semelhante junto com você. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Por isso que Jesus disse, ao tu orar a oração do Pai Nosso, tu vai dizer, o pão nosso comunitário, coletivo, dai-nos hoje. Dai-nos hoje. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Deus te guarde. Que você possa, nesse dia, dizer que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não faça dessa oração inútil, mas faça dessa oração algo importantíssimo. Amém? Podemos orar? Já podemos pedir o pão nosso de cada dia? Esta manhã tu já recebeu uma porção do pão nosso. Mas a cada dia Deus tem uma porção para você. Deus abençoe. Fechamos nossos olhos, se possível, claro, e oramos. Você que não pode fechar teus olhos, você se concentre buscando a Deus. Glorioso Deus e Pai, eu estou na tua presença nesta manhã, te agradecendo por mais um dia que o Senhor nos dá. E que esta manhã nós possamos iniciá-la orando o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, e antes do pão físico, que possamos nos alimentar como estamos nos alimentando essa manhã do pão espiritual, o pão que desce do céu, que foi partido por nós, o pão que sentia fome, ele foi moído, ele foi partido, para que quem tem fome seja alimentado e não sofra, que não viva, Senhor, uma vida de fome e também, Jesus querido, uma vida de sequidão. Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia, mas não dá só para mim, dá para o meu irmão, dá para o meu semelhante. Senhor, eu oro nesta manhã e rogo que o Senhor visite esta família que está com dificuldade do pão físico, do pão material. Abra as portas de recursos, de condições. Nunca deixe faltar o leite para a criança. Nunca deixe faltar o pão para esta família. Que essa família possa, no momento do partir do pão, possa agradecer ao Senhor pelo pão nosso de cada dia. Senhor, nos ajuda a sermos instrumentos de bênção. Que jamais façamos essa oração inutilmente, pensando só em nós, mas que possamos dizer, não só dizer, recitar, mas viver ao dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Glória a Deus. Visite esse irmão, visite essa irmã, visite esse amigo, visite essa família que essa semana, esse final de semana não tem uma programação de alimento, talvez hoje não tenha o que colocar na mesa para os filhos. Eu rogo a ti que a bênção do Senhor
esteja sobre esta família, sobre esse coração, sobre esse lar. Pai, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Em nome do Senhor eu te peço. Amém. Amém, meus irmãos. Deus vai prover. Não vai faltar o azeite na botija, nem a farinha na panela. Não vai faltar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não esqueça, sempre que tu for fazer teu rancho, hoje não se faz mais, né? O rancho é uma palavra até inclusive mais antiga. Mas se tu for fazer tuas compras no supermercado, lembra que tem alguém que precisa. Compra o teu quilo, dê a tua oferta. Ajude as pessoas. Saudação de paz aí a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo. Olha aí, pastor Cristiano de Sá, grande amigo. Deus te abençoe, pastor Cristiano. Zesormina Azeredo, Ricardo Angel. Ô, Ricardo. Bom dia, pastor. Que bom, Ricardo. Thaís Charles Stoldoni. Ó, que bom, Thaís. Um abraço para você. Deus te guarde. O Gessé continua conosco. Viu? Vanderlei Azeredo. Saudação. Mão Alcima, Raquel. Olha aí, que bom. Gisele Marlene. Paz, passou assistindo todos os dias. Olha aí. Compartilhe. Não fique só para você, esse pão vai estragar. Viu? O texto ali vai dizer que se você colher só para ti, pode estragar. Distribua, compartilhe, mande para os seus amigos. Mancloraci Bueno, glória a Deus. Deus abençoe Mancloraci, serva de Deus. Luciane, ô Luciane, esposa do pastor Cristiano de Sá, que bom tê-la também. Lídia, Nena, que bom, está assistindo de longe nós, né? Euclides, olha aí. Walter Stricker, vereador lá em Condor. Walter Stricker muito me ajudou quando ali pastoreei, um amigo, trabalhava muito ajudando a igreja, um vereador ali naquela cidade. A saudação para ti, Walter, que bom saber que está aí nos assistindo, né? Olha aí, muito bem, né? Muito bem, meus irmãos, chegamos então ao final da nossa live. Nós voltamos amanhã, 7h45 até as 8h. Que possamos continuar dizendo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus abençoe, um bom dia na paz do Senhor.